É um prazer muito grande, como sempre, ter esse tempo com você. Hoje eu quero ler um versículo do capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Eu lerei mais de um, mas a minha ênfase é num deles, que diz assim a partir do verso 10 de Mateus 24. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Eu quero que você preste atenção no seguinte. Jesus disse que chegaria um tempo na humanidade em que o afastamento entre os homens seria tão grande, instalar-se-ia o ódio entre eles, e a indiferença e a frieza, e eles iriam se afastando. E no meio disso entraria uma coisa sombria, uma iniquidade, trevas, tão poderosas que Jesus disse: o resultado é que o amor se esfriará de quase todos. Para ilustrar e você visualizar melhor o que eu estou dizendo, eu peço que você preste atenção num fenômeno cósmico chamado energia negra, que está em expansão e que ilustra perfeitamente o que Jesus está dizendo aqui, não como um fenômeno cósmico, físico-astronômico, mas como um fenômeno existencial, não vinculados às estrelas, mas vinculado à era do gelo, crescendo na alma do homem. Olha lá, escuro e insuportavelmente frio. Esse é um fenômeno relativamente recente nas descobertas da física, da astronomia, especialmente depois que o Hubble começou a mandar fotos extraordinárias e análises e coisas absolutamente inusitadas que expandiu a percepção do universo ante os sentidos humanos. Agora, eu disse que era uma analogia. O grande susto desse pessoal foi ver que as teses deles estavam equivocadas. Eles imaginavam que com o Big Bang, a explosão criadora inicial, o universo tinha entrado em expansão, mas que a força gravitacional da matéria, dos planetas, das galáxias, iria continuar mantendo uma certa coesão, e até eles tinham outro medo. Era o medo de que a própria gravidade um dia trouxesse tudo de volta e fizesse uma recompressão e sumisse o universo. Atualmente, as percepções deles são outras. Entrou esse dado novo. E vocês viram as explicações. Enquanto a força gravitacional e a energia negra se equilibravam no universo, estava tudo caminhando. De repente, eles dizem, não sabemos explicar o que nem porquê. Os corpos começaram a se afastar. E no afastamento dos corpos, cresceu a energia negra, que hoje ocupa 75% do espaço dos universos e multiversos. E a comparação que o cientista fez é como alguém injetando levedo na massa de um pão que não vai parando de crescer. E mais do que isso, existe a certeza hoje científica de que a luz já não é
a referência de velocidade máxima que nós temos. A luz ainda é o elemento viajando com maior velocidade dentro do universo. Mas hoje eles descobriram que essa expansão da energia negra, essa velocidade de expansão, de afastamento do universo, é mais veloz do que a própria velocidade da luz, para você ter uma ideia. E o prognóstico futuro, isso para bilhões de anos adiante, é do Big Chill, do frisamento, do enrigelamento desse universo escuro e gelado. Mas isso, para mim, aqui hoje, e para você, é uma analogia do que está acontecendo no mundo. Porque houve momentos na história humana em que, apesar do mal estar presente, havia muita gente boa e muita força do bem e muita gente com coragem do bem. Só que com o passar do tempo, a mesma coisa que se disse ali, o espaço-tempo, com o passar dele, de alguma maneira a energia negra foi expandindo o espaço-tempo e com isso os corpos foram se afastando. Espiritualmente falando, houve épocas na história humana em que você tinha as pessoas muito mais jungidas e próximas. Casavam com a intenção de não se separarem nunca. Hoje é, quem sabe, se der a gente continua, se não der a gente se separa. Filhos eram para sempre. Hoje é, ou enquanto eu estiver casado com a mãe dele eu pago as contas, mas se eu me separar e ela arranjar outro, o filho já não é meu. Mães a gente vê frequentemente fazendo o impensável em relação aos seus filhos. Esse núcleo, a galáxia familiar, se pulverizou e está se pulverizando, os afastamentos são enormes. Os vínculos fraternos estão puídos, se diluindo. Palavra, compromisso, bancar o que se disse, virou otarice. O que se observa é a crescência de um egoísmo enorme, que é exatamente a força gravitacional de mim para mim, e que não me atrai, não me puxa para outros e não atrai outros para mim. Eu me atraio para mim. Quanto mais eu me atraio de mim, a minha gravidade é egoísta, eu vou me distanciando de qualquer outro ser. Vou mergulhando em mim mesmo nessa era do gelo e da escuridade. E Jesus descreveu isto aqui. Se naquele tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. É a marca desse tempo. E o engano também, de uns para com os outros. E ele diz no verso 12, e por causa disso, vai se multiplicar a iniquidade, a energia negra, e o amor se esfriará de quase todos, de quase todos. E essa coisa está crescendo. Não é preciso ser muito perceptivo para discernir isto. Basta você lembrar, e você lembra com saudade, a maioria, como os avós se gostavam muito mais do que a maioria dos pais da gente. É só você lembrar daquele tempo em que primos eram quase irmãos. E hoje, os irmãos, quando se dão bem uns com os outros, têm, no melhor das perspectivas, uma relação meio de primo bonzinho. Mas as distâncias só aumentam. Você veja a multiplicidade dos relacionamentos. Um menino, uma menina,
chegam hoje a 25, 27, 28 anos de idade, já coube na vida deles mais homem, mais mulher, do que na vida de boa parte das mulheres consideradas de vida livre na Roma do primeiro século. Para você ter uma ideia. Como nada fica, tudo é descartável, tudo é plástico. Nada realiza vida, nada atrai. As pessoas se vinculam ou por interesses ou por impressões estéticas, mas quando vão se encontrando, o encontro gera imediatamente o desencontro. E a energia negra penetra. E o que eu vou vendo dia a dia, tudo ficar mais gelado, mais gelado, mais gelado. O amor se esfriando. Essa foi a expressão que Jesus usou. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Quase todos. Pouca gente vai escapar do poder da energia negra, que vai crescendo. E você nem sente. Um dia você acorda e as pessoas que foram próximas, você já as sente distantes. Por que você acha que o planeta está tão tomado de crises de depressão, de pânico, de agonia, de medo, de solidão? Muita solidão. É mulher casada com solidão, homem casado com solidão, filhos, membros de famílias que não são pequenas, existem, mas o que reina é a solidão. Você olha para as pessoas e você as vê fazendo quase qualquer coisa para resolver o problema da solidão. Elas entram num chat de internet, desenham um perfil fantasioso e se relacionam com outro perfil fantasioso. E correm os riscos mais impensáveis. É a fantasia dela em encontrar a fantasia do outro. De vez em quando, para não dizer na maioria das vezes, quando elas voltam, me contam histórias de assombração. De como o que encontraram foi a prevalência da energia negra e não o desejo de vínculo, de encontro, de relação. Você entende o que eu estou dizendo, não entende? Você não sente, você não discerne, você não percebe que tem uma coisa alienígena crescendo, separando os homens, como o espaço para a guerra aumenta, como o espaço para o desentendimento só cresce, como os fossos de separação só se agigantam. Você não consegue perceber a morte do amor, a morte da reverência, a morte do respeito, a morte do carinho, a morte da sobriedade. Não consegue discernir o morrer da palavra de um homem para outro homem. Não consegue discernir o esfacelamento do caráter, como a maioria das pessoas vão virando seres em pó. Você não consegue perceber o crescimento e a expansão numa velocidade atroz dessa energia negra, que aos nossos sentidos se expande numa velocidade maior do que a velocidade da própria luz? Entre nós também? Meu querido, minha querida, o que eu tenho a dizer a você hoje é isto. Jesus advertiu que esse tempo chegaria. Que chegaria a era do gelo. Que chegaria a era do Big Chill.
do grande gelado. E que isso aconteceria porque a iniquidade iria crescer, e quanto mais a iniquidade, a mentira, o pecado, o desamor, a vaidade, o capricho, a cobiça, a ganância se expandam, e a gente abre espaço para isso, mais essa energia negra vai afastando os homens. Não existe comunhão na iniquidade, comunhão só existe na equidade. Não existe casamento na desigualdade, no jugo desigual, só no jugo igual. Não existe família se as pessoas não se amarem, não se respeitarem. Agora, com iniquidade, mentira, suspeição, indiferença, interesse, egoísmo, culto ao dinheiro, à volúpia, ao capricho, que casamento sobrevive? Que família se une? Que sociedade se tece? Que mundo se constrói? Me responda. Me responda. Qual é a sua alternativa? Jesus disse que não tem alternativa. E não é à toa, a meu ver, que só agora a ciência física astronômica descobre a energia negra justamente como um fenômeno assustador que choca as percepções dos sábios, que dizem para nós é um mistério. Mas essa coisa está crescendo numa velocidade assustadora. Ela deve estar crescendo nessa velocidade há muito tempo, mas a nossa percepção foi agora, justamente na hora em que ela se embute e se encaixa como uma analogia perfeita porque está acontecendo no universo da humanidade. Como os homens se afastam dos homens e a era do gelo vem chegando, e a solidão só aumentará, e o pânico, e a angústia, e a distância, e as pessoas querendo viver de migalhas relacionais, mas não tem mais força gravitacional para vinculá-las. O destino é mergulharem na imensidão do nada e apagarem como um ponto de coisa alguma no universo gelado, escuro, sem Deus e sem vida. Isso é inferno. Viver assim é inferno. E tem muita gente vivendo nesse inferno já hoje. Dá para parar isso. A gente pode não ter nenhum poder sobre a energia negra no universo e nos multiversos. Mas a gente tem ainda todo o poder sobre ela no universo do nosso ser, do nosso coração. É uma ordem aqui. Porque amor não é uma emoção, não é um sentimento, amor é uma decisão. É uma decisão que para a energia negra dentro da gente. Se você decidir agora que você não vai mais deixar a iniquidade crescer, a mentira, o capricho, o egoísmo, que você vai começar a buscar se enxergar e a escolher o que é bom, não o que é mal. Escolher as coisas que realizam o amor, a verdade, a bondade, a equidade, a sinceridade. Aí você para a expansão avassaladora da energia negra dentro de você. Do contrário, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Será que você sobreviverá? Eu quero orar com você agora. Senhor Jesus, dá que esta palavra que eu falei com toda a simplicidade esteja sendo entendida e, mais do que isso, ela esteja sendo crida. É o que eu te peço, que ela seja crida, que o teu Espírito dê testemunho a cada um que ouviu, de que eles ouviram
a palavra do Evangelho de Jesus e não a construção da mente de um homem. E eu te agradeço por essa ilustração que vem da inegabilidade dos fenômenos cósmicos para esfregar na nossa cara a verdade de que a grande energia negra em expansão, essa que vai separando marido de mulher, pai de filho, filhos dos pais, essa implacabilidade relacional que se estabeleceu entre nós, que vai afastando o homem do homem, que vai tornando a vida impossível e a habitação da vida humana um ambiente gelado e de solidão. Dá que quem compreendeu seja salvo pela decisão de reaquecer a vida com amor, de repotencializar o seu centro de gravidade com amor. É o que eu te peço, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, Senhor. Minha gente querida e boa de Deus, vocês estão vendo passar aí desde o início o endereço no qual eu prego em Brasília todos os domingos. Hoje eu faço este convite muito especial a você. Domingo passado eu fiquei preso no aeroporto no Rio por quase 10 horas e não consegui chegar. Mas neste domingo estarei lá. Espero você. Parlamundi, não falte. Você tem que estar lá. Tchau. Bye, bye.